Oi pessoal, tô aqui de novo depois de um bom tempo sem postar nenhum vídeo, mas agora, aproveitando a época de final de ano, eu fiquei pensando num tema que eu acho bem interessante, que é a parceria entre escola e família. É interessante no final do ano para a gente conseguir pensar um pouquinho sobre o andar do ano inteiro e o próximo ano. Como é que pode ser? Pode ser muito melhor, podem ter certeza. Então, como sempre, eu tenho aqui algumas anotações que de vez em quando eu vou dar uma olhadinha, que eu fui anotando ao longo das minhas reflexões acerca desse tema, e a partir delas eu vou dissertando alguma coisa, tá? O que é importante a gente entender? Que escola tem um papel, família tem outro papel. Não vamos misturar as coisas. Ah, mas às vezes, Lisandra, temos que misturar as coisas. Sim, às vezes temos que misturar as coisas. Por quê? Porque a realidade de hoje em dia é outra realidade. A realidade de hoje em dia exige que pai e mãe muitas vezes trabalhem 12 horas por dia e a criança fica onde? Praticamente todo esse tempo na escola. Então, como é que eu não vou fazer o papel de pai, como mandar escovar os dentes, perguntar se fez o tema, dar uma olhadinha na mochila para ver se não tem sujeira, bagunça, meleca, enfim. Mas tudo aquilo que a gente puder deixar bem claro o que é papel da escola e o que é papel da família, é importante a gente fazer, tá? Por exemplo, escola. Escola vê o filho da gente em outros aspectos. Vê em relação a aspectos corporais, cognitivos, emocionais e relacionais principalmente. Então, por isso que muitas vezes a escola parece que vê o nosso filho de um jeito e a gente vê o nosso filho de outro. Não parecem a mesma criança, mas é. Por quê? Assim como a gente não é exatamente igual dentro da nossa casa, com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso filho, com a nossa mãe, com o nosso pai, e no nosso trabalho, num grupo de amigos. A gente assume papéis, né? A verdade é essa, a gente assume papéis. Outra coisa, quando escola e família não dialogam, a criança percebe, e isso é um motivo de desavença, motivo de a criança muitas vezes fazer um jogo com isso, muitas vezes acaba a criança percebendo que ela pode fazer o que ela quer num determinado lugar, no outro não, e jogar com isso porque ela sabe que a mãe e o pai dela têm uma ideia completamente diferente a respeito dela do que a escola e a família. Então, ao invés de criticar tanto a escola, ao invés de criticar essa família, quanto a família, ao invés de criticar a escola, é importante conversar. Por quê? Porque ambas, família, escola, querem a mesma coisa, que é o quê? O bem da criança. Cada um no seu âmbito, cada um do seu jeito, às vezes tendo ideias meio diferentes, mas, gente, o objetivo é o mesmo. Então não tem por que desavença, não tem por que discussão, porque não há uma dicotomia de objetivos. Outra coisa importante, a criança, ela tem que ser o centro. Então não importa se às vezes a gente vai falar alguma coisa enquanto escola que incomode aquela família. Às vezes é muito importante para a criança e é isso que nós, enquanto escola, precisamos perceber. É importante para a criança, então eu vou abrir mão de só agradar a família. Eu vou falar a verdade, porque é importante para o filho dessa família. Da mesma forma, a família. Nós, enquanto família,
Muitas vezes a gente fica cheio de dedos, a gente percebe que o nosso filho está sofrendo, ou então que não está entendendo muitas coisas que estão se passando no colégio, e a gente fica morrendo de medo de falar. Gente, tudo pode ser falado, o que importa é a forma com que eu falo a respeito daquilo. Então, se eu falar com jeito, se eu mostrar para a prof que eu quero simplesmente que de repente ela consiga ter um estreitamento de relação ou consiga perceber uma coisa que ela não conseguiu ainda, porque ela tem às vezes 30 dentro de uma sala de aula, é perfeitamente normal ela não conseguir ter uma visão singular de cada criança. A ideia é essa, sim, a ideia é essa, acho que da maioria das escolas, mas nem sempre dá certo, né? Mas é importante de a gente poder chegar lá, sinalizar, dizer, olha só, prof, eu tô tentando te ajudar e tentando ajudar o meu filho ou a minha filha de alguma forma. E abrir o jogo, falar a verdade, falar o que tá sentindo, falar o que tá percebendo no seu filho. E por último, muitas vezes as famílias têm ciúme da prof. Ou então tem medo de a criança se magoar por alguma coisa, então fica meio que fazendo com que aquela relação não se estreite muito. Gente, a relação entre aluno, estudante e professor é uma relação tão bonita, tão bonita. É muito importante que a gente estimule todo tipo de manifestação de afeto. Principalmente quando as crianças são menores, elas têm vontade de levar cartinha, florzinha, presente. Deixa levar, deixa demonstrar afeto. A gente com o tempo vai perdendo isso. A gente tem medo de mostrar o que a gente está sentindo. Quando criança, não. A gente está ali simplesmente mostrando o que a gente está sentindo. Isso é muito bonito, gente. Além de estimular, vamos tentar aprender com os nossos filhos a fazer isso. Espero ter ajudado. Eu sou Lisandra Pioner, professora, psicopedagoga e colunista do jornal Zero Hora. Até o próximo vídeo.